Olá, mais uma vez estamos aqui então para refletirmos um pouquinho acerca da palavra de Deus, né? E também termos uma edificação junto ao Senhor, e edificação quer dizer uma construção maior em nossa vida espiritual para crescimento, né? Então, quero convidar você a deixar a sua Bíblia aberta no texto de João. Eu não vou fazer aqui uma exposição bíblica do texto, mas eu quero trazer aqui algumas reflexões para você, trazer algumas reflexões acerca do que vamos tratar nesta noite, né, ou neste dia, trazer algumas reflexões para podermos pensar em como viver melhor, em como viver bem e aí por diante. Sabe que nós vivemos numa sociedade complexa. Nossa sociedade, ela podemos dizer assim, meio que conturbada, dependendo do ponto de vista em que você enxerga, não é? Hoje existe muita coisa que oprime as pessoas. Eu posso dizer que existem muitas coisas que levam as pessoas a uma neura, né? Que levam as pessoas a ficarem doentes. Eu posso me arriscar a dizer isso. Não sou aqui médico, nem psiquiatra, nem psicanalista, nem psicólogo, nada disso, né? Mas eu consigo olhar e observar o que tem acontecido no nosso tempo. Hoje, especificamente, estamos aqui no mês de maio do ano de 2020, passando por uma pandemia global e pessoas ficando doentes, pessoas ficando neuróticas, pessoas ficando abaladas por causa do que está acontecendo. E muitas pessoas escrevendo, falando, orientando, ajudando outras pessoas nesse sentido para que as pessoas consigam atravessar esse período muito difícil da nossa história. Mas a nossa sociedade como um todo, ela é uma sociedade que vive escravizada e vive sendo assolada por uma série de coisas. Uma dessas coisas é a própria escravidão do capitalismo. Eu não estou aqui falando contra e nem a favor de capitalismo, não estou aqui falando de política para você, né? Não é só uma escravidão ali da questão dos produtos, da fabricação dos produtos que nós compramos só por ser baratinho, mas se você observar bem a sociedade do mundo capitalista, e eu estou falando do mundo capitalista porque se você ir para alguns outros lugares do país onde o capitalismo não impera, você vai ver uma outra cultura, uma outra realidade, um outro estilo de vida. Mas aqui, pessoal, é Black Friday. Você olha no Black Friday, as pessoas estão lá se degladiando só porque tem uma placa escrito promoção. E muitas vezes nem promoção existe ali, mas as pessoas estão degladiando porque querem consumir, querem ter aquilo. As pessoas querem. Muitas vezes as pessoas nem precisam daquilo. Muitas vezes as pessoas nem necessitam daquilo em suas casas, ou adquirir aquele produto, aquele objeto, seja lá o que for, mas as pessoas estão lá se degladiando porque é uma, é uma promoção, né? Porque é uma promoção, então as pessoas querem ter aquilo de alguma forma. Tem também a obsessão pelas redes sociais. Não estou falando aqui contra a rede social, nada disso, mas as redes sociais são úteis. Nós nos manifestamos nas redes sociais, nós colocamos as nossas opiniões nas redes sociais, nós protestamos nas redes sociais, né? Nós fazemos tudo isso, nós fazemos tudo isso nas redes sociais. Então elas são úteis, mas existem algumas pessoas que ficam escravas da rede social. Elas ficam obcecadas na rede social, né? Parece que a vida delas se tornou a rede social. Não, eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que estar no Facebook, eu tenho que estar, enfim, nessas várias redes sociais que existem. Eu tenho que estar lá, eu tenho que mostrar quem eu sou, eu tenho que mostrar a foto que eu tirei, eu tenho que mostrar isso, eu tenho que mostrar aquilo, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou feliz, eu tenho que mostrar, eu tenho. Muitas vezes as pessoas viram ali zumbis dos seus dispositivos móveis, dos seus smartphones e esquecem o restante das coisas que estão acontecendo à sua volta. Quando você puder, dá uma olhada nos acidentes que acontecem. Procura lá no YouTube, por exemplo. Procura lá os acidentes que acontecem com pessoas que estão aéreas à realidade utilizando um smartphone, né? Então verifica isso para você ver. Também nós temos a nossa cultura
a cultura do excesso. E, sabe, nós estamos vivendo em um país que é prova clara disso. Estouros de corrupções, pessoas roubando, pessoas querendo cada vez mais poder e poder e poder e poder e poder. Chega a uma certa altura que o homem ele não consegue mais ter dinheiro, então ele só quer ter poder, não quer saber de mais nada. E você pode estar observando aqui o nosso contexto atual, aqui no mês de maio de 2020, e você vai ver que muitas coisas estão sendo feitas porque as pessoas estão pensando em poder e não pensando na sociedade, no homem, no povo propriamente dito. Cultura do excesso. Tudo demais, tudo é demais. Tudo é demais. Também, uma coisa que está muito comum na nossa sociedade é a transformação do ócio em é, escapatória. Né? Isso daqui, eu quero fazer uma referência aqui, mas a questão de pessoas viverem uma rotina desvairada, casa, trabalho, trabalho, casa, quando não é casa, trabalho, trabalho, casa, é casa, trabalho, lazer. Casa, trabalho, lazer. Nada contra lazer, né? Nós precisamos de lazer, precisamos esparecer a nossa mente, sabe? Nós precisamos de ficar mais... As pessoas, elas querem se extravasar, elas querem aliviar os seus problemas em locais com músicas estrondosas, músicas altas ou em embriaguez. Tem pessoas que acham que para se divertir é necessário ficar bêbado. Tem pessoas que acham que para se divertir é necessário consumir álcool. Tem pessoas que não entendem que eu posso me divertir junto com elas, sem consumir álcool. Eu não dependo de álcool para me divertir, por exemplo. Eu não dependo de um trago de maconha para me divertir, por exemplo. Eu não dependo de estar em êxtase da realidade para me divertir. Então, existem pessoas que se apegam a isso. A justificativa é se jogar em festas, se jogar em bares, se jogar em baladas para esparecer, para conseguirem relaxar, mas se você observar bem, o que acontece depois de tudo isso? É ressaca, sentimentos depressivos e etc. e tal. Então, transformar o ócio em escapatória é uma realidade do nosso tempo. Pessoas estão transformando isso. Pegar aquilo que é ócio e tentar escapar da realidade com isso. Né? E, lógico, também o estado do bem-estar. As pessoas vivem para estar bem. Se eu não estiver bem, não adianta nada, eu tenho que estar bem. De acordo com os dados da OMS, de 2018, 2008 na verdade, até velho isso aqui, né? 1,4 milhão de pessoas estão no sobrepeso, e 500 milhões obesas. O fato ocorre principalmente em países subdesenvolvidos, por motivos óbvios, né? Este é o prazer que muitas pessoas têm. O bem-estar de muitos é comer. É comer e nada mais comer. Só que muitas dessas pessoas não conseguem comer aquilo que é saudável, porque as condições financeiras não deixam. E comem coisas que são realmente destrutíveis para a saúde. E com isto, com a comida de pouca qualidade e mergulhando-se na frente da televisão e só comer e assistir televisão, a pessoa vai lá se afogando em mágoas e se afogando em sentimentos depressivos, etc. e tal. Uma vida onde se resume em comer e assistir televisão. Ah, mas por que você faz isso? Só come e assiste televisão? Ah, porque eu me sinto bem, é gostoso, sem exercício físico, sem relacionamentos com colegas, sem passear, sem andar, sem caminhar, sem fazer nada. O negócio é comer e assistir televisão, o negócio é comer e maratonar, só isso. Tudo bem,
Talvez você fale para mim, mas de vez em quando eu faço isso mesmo. Eu também faço isso de vez em quando, pessoal. Lógico, lógico. O que nós não podemos fazer é viver constantemente desta forma. Sabe, essas coisas trazem graves problemas, viu? Consequências para nós, né? A gente sabe disso. Pessoas criadas por Deus para glorificar o nome do Senhor. Né? Veja a consequência de tudo isso. No Brasil, 5,8% da população sofre com esse problema de transtorno de humor. Sabia disso não? Eu acho que nesse período que nós estamos vivendo aqui, esse número aumentou, lógico. Afeta um total de 11,5 milhões de brasileiros. Aumentou. Segundo a OMS, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina. E o segundo com maior prevalência nas Américas. Lógico, até faz sentido porque é o maior país das Américas, né? Aqui, das Américas não, mas da América Latina, né? Ficando atrás somente dos Estados Unidos, que tem 5,9% de pessoas depressivas. Essa é uma realidade da nossa sociedade hoje. Pessoas com distúrbios de humor, pessoas depressivas. Eu não estou aqui para falar se o motivo disso, se isso é certo ou errado, eu só sei que todo o contexto, desculpe, só sei que todo um contexto, todo um sistema que nós estamos inseridos, dependendo de como nós enxergamos e vemos tudo isso que está acontecendo, lógico, tudo isso colabora para termos transtornos de humor. E ninguém está imune a isso, pode ter certeza, pode ter certeza. Né? Mas qual é a solução? Qual é a saída para isso? Talvez você me pergunte. E eu quero falar com você sobre uma solução que tem mudado muitas pessoas, que tem libertado milhões de pessoas no mundo no decorrer da história. Algo simples. Mas antes de começar a falar, eu quero ler um texto com você. Esse texto aqui, de João, capítulo 11. Vou ler aqui. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Foi isso. Esse texto aqui é muito interessante. Eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. Esta família era uma família muito querida por Jesus. Jesus, sempre que ia até Betânia, se hospedava na casa desses irmãos aqui, né? Ficava na casa deles. E aconteceu uma tragédia, Lázaro morreu. Lázaro morreu, Jesus não estava lá no momento em que morreu, então mandaram chamar Jesus. O que é interessante, o que é importante aqui ressaltar é que Jesus não atendeu ao chamado de forma imediata. Eu não sei se você percebeu isso. Veja o que o texto diz, esse texto de João. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ao ouvir isso, Jesus ele não saiu correndo ao encontro, mas Jesus, ele ao responder sobre isso, ele simplesmente disse: beleza, essa doença não acabará em morte. Ela é para a glória de Deus. E sabe, será que a gente tem essa compreensão do que o que passa na nossa vida é para a glória de Deus, ou as coisas que acontecem na nossa vida é para a glória de Deus? Não sei, eu quero que você pense sobre isso, mas uma coisa eu sei e uma coisa eu posso ter certeza. Jesus morreu numa cruz e ressuscitou o terceiro dia, porque ele se importa comigo e por você. Isso eu tenho certeza absoluta e convicção disso. Às vezes parece que Jesus está distante, né? Às vezes parece que nós temos que fazer como essas irmãs. Manda chamar Jesus. Então. Às vezes parece que ele está longe, mas isso não é verdade.
A verdade é que Jesus, nosso Senhor, ele tem o tempo dele. O tempo dele. Lázaro, ele não aguentou esperar e morreu. E a esperança das irmãs também morreu com Lázaro. Houve ali então aquele momento de desespero na casa de Lázaro. Nós encontramos Maria, quando Marta, aliás, nós encontramos Marta e quando Marta encontra Jesus, faz uma pergunta que muitos hoje fazem. Senhor, onde estava quando precisávamos de ti? Ou quando precisamos de ti? Essa é uma pergunta que está na mente e no coração de muita gente, talvez agora, neste momento. Veja aqui o texto. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Onde o Senhor estava? Senhor, onde estava quando nós precisamos de ti? Mas ela continua: Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Veja, o que nós vemos é que ela não entendeu o que Jesus disse quando Jesus disse: Marta, seu irmão vai ressuscitar. Seu irmão vai ressuscitar. Mas Jesus fez uma declaração que é uma declaração que mudaria tudo, e não somente a elas, mas mudou a mim e mudou a você também. Mudou a todos nós. Jesus, em seguida, ele coloca uma declaração aqui, porque ele fala: seu irmão vai ressuscitar. Então Marta já pensa lá na ressurreição dos mortos. Marta já pensa: eu sei, Jesus, que ele vai ressuscitar. Lá na ressurreição dos mortos, onde todos nós aqui que cremos no Senhor Jesus sabemos que vamos passar por isso, se não formos arrebatados, que vamos passar pela ressurreição dos mortos. Então ela faz logo essa ligação, logo vem à mente dela isso, mas Jesus não estava fazendo referência a isso, Jesus estava fazendo referência ao que ele ia fazer logo em seguida. Ao que ele ia fazer daqui a pouco. Então, Jesus disse, e isso que ele disse, irmãos, isso que Jesus disse aqui muda tudo, muda a nossa realidade. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E isso é uma realidade. Ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é o princípio e o fim. Tudo foi feito por ele, para a glória dele, porque ele é o eu sou. Ele é o eu sou. E quando ele fala: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, ele já está abrindo um leque muito grande aqui. Muito grande. E esse leque que ele abre aqui está envolvendo eu e você. E ele diz: e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Ou seja, se você vive agora, se você está vivo agora e crê em mim, não morrerá eternamente. E quando ele fala não morrerá eternamente, ele está falando da morte eterna, que a morte eterna é aquela morte onde a pessoa estará longe da alegria do Senhor, longe da satisfação do Senhor. E a vida eterna com o Senhor é aquela vida onde a pessoa passará a eternidade junto com o Senhor, na alegria da presença do Senhor. Então ele diz: quem crê em mim não morrerá eternamente. E ele faz a pergunta-chave. E a pergunta que ele faz para mim, para você, e eu já respondi essa pergunta, eu espero que você responda também. Né? Eu espero que você responda: você crê nisso? Se você vive agora, você crê em Jesus, você crê nisso? É a pergunta, né? O que Marta respondeu? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Eu espero que você tenha a mesma declaração de fé de Marta. Eu espero que você tenha a mesma declaração de fé de Marta. Isso mostra que Jesus tem um plano bem melhor do que aquele que nós imaginamos
ter para nós mesmos. Daqui a pouco eu vou publicar a aula que fala sobre a visão de Jó sobre a morte, ou a vida pós-morte, né? E aqui o Senhor Jesus está nos ensinando sobre isso. Aquele que vive hoje não morrerá eternamente. E depois nós podemos ver que a pessoa viverá com Cristo. Está falando de vida pós-morte. Sabe, as irmãs mandaram chamar Jesus, mas o plano do Senhor era um plano melhor. Era um plano perfeito. Jesus ele queria mostrar o seu poder ali, ele queria mostrar a sua deidade naquele evento. E tem todo um porquê que Jesus demorou alguns dias para chegar até aquele local. Porque depois de 3 dias o morto ainda ressuscitar, isso era inquestionável por qualquer pessoa que pudesse questionar qualquer coisa naquela cultura. Isso era inquestionável. Só o fato de a pessoa morrer, ressuscitar, que seja 4 horas depois naquele tempo, até hoje, né? 4 horas depois era inquestionável, mas depois de 3 dias, meu camarada, segundo a cultura, o espírito da pessoa já tinha vazado dali há muito... Depois de 3 dias não tinha como estar por ali ainda. Então, a pergunta que eu faço, você crê nisso? Você crê em Jesus? Espero que você creia. Espero que você creia. Essa é a pergunta extremamente importante que você precisa pensar. Mas também encontramos Maria, né? Lembra das 2 irmãs. Maria também diz, né? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A diferença entre Maria e Marta aqui é que Maria caiu aos pés de Jesus e chorou. Maria caiu aos pés de Jesus e chorou. Sabe, E aí vem aqui a resposta para a pergunta, né? Que Maria fez. Se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A questão é, será que Deus se importa comigo? Será que Jesus se importa comigo? Sabe, elas estão ali se derramando a Jesus, Maria aos pés de Jesus e falando, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, tudo. Sabe, Jesus poderia ter repreendido Marta pela forma que ela falou, Jesus poderia ter repreendido Maria de alguma forma, mas sabe, Jesus não fez nada disso. O que Jesus fez em momento de angústia dessas 2 irmãs, o que Jesus fez em momento de dor dessas 2 irmãs, ele chorou com elas. Jesus chorou com elas. Ele se compadeceu das dores. Esse é o Jesus que nós temos. Não é um Jesus que nos julga em momento de nossas lutas, em momento de nossas dores e tribulação, mas é um Jesus que está conosco, é um Jesus que se compadece conosco, é um Jesus que chora conosco. Esse é Jesus. Ele não está distante. As irmãs disseram, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, mas o Senhor não está distante. O Senhor, quando ele subiu aos céus, e certa vez ele disse que enviaria um outro Consolador, e ele está aqui conosco, o Espírito Santo, e ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está comigo, está com você. Não importa o que estamos passando. Parece que está longe, mas não está. Ele está conosco e se compadece das nossas aflições. Quero ler esse texto com você. Disse-lhe Jesus, não falei que se cresce veria a glória de Deus? Então tirem a pedra. Tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas
Disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Sabe, tem muitas coisas nesse texto aqui interessantes, né? Primeiro que Jesus, ele falou, olha, eu não falei para você que se você crer você verá a glória de Deus, e agora ele vai manifestar a glória de Deus ali através do que vai acontecer. Ele mandou tirar a pedra e Jesus olhou para cima e orou ao Pai, conversou com o Pai. E ele mesmo diz, olha, eu estou falando assim, eu estou falando assim com o Senhor para que as pessoas ouçam, para que as pessoas vejam, para que as pessoas creiam que o Senhor me enviou. Então o Senhor Jesus ali, ele está autenticando a sua deidade, autenticando quem ele é, através da glória manifestada do Senhor por aquele milagre. Através daquele milagre. Então, quando ele fala, Lázaro, venha para fora, acontece algo extraordinário. Sabe, existem pessoas que por vários motivos estão carregadas. Estão carregando o seu fardo, estão passando por problemas, por lutas, por tribulações. Várias pessoas que hoje não conseguem se libertar de toda esta angústia que o nosso tempo tem dado a elas. Existem várias pessoas hoje que não conseguem se libertar dos sentimentos ruins, dos problemas emocionais. Existem várias pessoas hoje que não estão conseguindo lidar com o nosso tempo. Existem várias pessoas hoje que não estão conseguindo lidar com a situação do nosso dia a dia, com a questão dessa pandemia. Existem pessoas hoje que estão desesperadas, que não conseguem se libertar, não conseguem achar esperança. Para elas não existe esperança. Saiba que em Jesus há esperança. E se você crer, você verá sim a glória de Deus. Existe esperança sim para aqueles que procuram. Para aqueles que estão vivendo como se fossem zumbis nesse sistema escravizador que nós temos. Para aqueles que estão mortos em meio a uma sociedade que vimos no início tão conturbada, o qual tem levado pessoas cada vez mais ao desespero. Então Jesus está dizendo para você que está assim, venha para fora. Venha para fora. Venha para a vida e vida em abundância em Cristo. Mas eu quero perguntar, por que podemos ter esperança? Podemos ter esperança, meus amigos e irmãos, porque Jesus conhece nossos problemas. Saiba disso. Jesus conhece cada um dos meus problemas e dos seus problemas, cada uma das minhas lutas e das suas lutas. Jesus conhece os seus dilemas, as suas aflições, ele conhece. Ele conhece os nossos pensamentos, conhece nossas motivações, conhece as nossas emoções. Sabe, tem um texto em 1 João que diz que Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Ele sonda e conhece as nossas emoções. Ele conhece. Mesmo assim, ele se compadece. É por isso que ele se compadece. Ele conhece. Ele conhece e se compadece de todas as coisas. Porque podemos ter esperança não somente porque o Senhor conhece todos os nossos problemas, não só porque Ele conhece o seu problema, a sua luta, a sua tribulação, não é só porque Ele se compadece de tudo isso que você passa. Podemos ter esperança porque Deus tem um plano para os nossos problemas. Parece difícil, né? Parece esquisito. Assim como ele tinha um plano para Maria e Marta, ele esperou 3 dias. Ele foi depois de 3 dias, ele não atendeu o pedido de Maria e Marta na hora que elas fizeram, porque ele tem o tempo dele, nós precisamos entender isso, o Senhor tem o tempo dele, porque ele tem um plano específico para tudo isso que estamos passando.
Eu sei, talvez você fale assim, ah, mas você está falando isso porque você não está passando o que eu estou passando. Não estou passando mesmo. Eu nem sei o que você está passando, mas o Senhor sabe o que está passando e Ele já sabe o momento que você vai se livrar disso e sabe quando você vai se livrar disso e de que maneira você vai se livrar disso. Porque o momento é dele. O momento é dele. Eu quero ler esse texto com você. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor Jesus está falando isso para a nação de Israel, mas temos os princípios aqui fundamentais e princípios importantíssimos para nós em nosso dia a dia. O primeiro princípio é que Deus tem um plano para todo mundo, para nós também, para mim e para você. Não era só para Israel, não, para mim e para você. Ele tem um plano. Ele tem um plano de cuidar de nós, sim. Ele cuida de mim, de você. Ele tem um plano de fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Todas as coisas cooperem para o bem. Aqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo o seu propósito. De dar esperança. É Deus quem nos dá esperança mediante a sua palavra. Sim, podemos ter esperança. O futuro que Ele revelou para nós, o futuro de estarmos com Ele eternamente. Sabe, nós temos os princípios aqui que são princípios que eu adoto para a minha vida e que você pode adotar para a sua vida. Jesus se importa com os nossos... Jesus tem um plano sim para os nossos problemas. Mas não só isso, além de ter um plano para os nossos problemas, Jesus também... também, deixa eu colocar aqui, se importa com os nossos problemas. Então ele conhece, ele tem um plano e ele se importa com os nossos problemas. Jesus chorou junto com o problema de Maria e Marta. Ele chorou porque ele se importa com eles. O texto de Hebreus, esse texto de Hebreus é muito interessante, eu quero que você fique com ele também. Portanto, visto que temos um sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, presta atenção no que está escrito aqui, ó. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Temos o Senhor Jesus junto ao Senhor. Temos o Senhor Jesus, então, se temos o Senhor Jesus, vamos nos apegar à fé que professamos. Qual é a fé que você professou em Cristo? Se apegue a ela. E continua o texto. Pois temos um sumo sacerdote. Presta atenção agora nas próximas palavras. Que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Entendeu? Esse Jesus, ele se compadece sim das nossas fraquezas. Ele sente sim conosco, ele está conosco sim nas nossas fraquezas. Percebeu? Vamos continuar o texto? Muito bem. Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, ou seja, já que temos um sumo sacerdote, já que nos apegamos à fé que professamos, já que temos alguém que se compadece de cada um de nós, que conhece o que passamos, que conhece os nossos sofrimentos, que conhece as nossas dores, já que temos isso, vamos nos aproximar com confiança em Deus. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. Para quê? Para recebermos misericórdia. Para encontrarmos graça. Para que essa misericórdia, essa graça, nos ajude nos momentos de nossa necessidade. É o texto. Nos ajude em momentos de nossa necessidade, momentos como esse que você está passando agora. Então, já que você está apegado à fé em Cristo, já que temos um Senhor que conhece os nossos problemas, se achegue cada vez mais no trono de Deus, para que você possa vencer o momento de necessidade. Por isso que eu sempre digo às pessoas, quanto mais próximos de Deus, melhor você vai estar.
Não estou dizendo que quanto mais próximo de Deus você vai ficar curado dos seus problemas, dos seus dilemas emocionais. Estou dizendo isso. Não estou dizendo que quanto mais próximo de Deus você vai ser curado da sua depressão. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que quanto mais próximo de Deus, mais firme, mais forte, mais resistente você vai estar para lidar com seus problemas. É isso que eu estou dizendo. E se o Senhor quiser te curar, Ele vai curar, da forma dele. Né? Mas enfim, eu quero continuar aqui, porque podemos ter esperança, porque Jesus nos ouve amorosamente. Né? Quando ele foi questionado onde estava quando precisamos de ti, o que ele fez? Ele não repreendeu, não falou, o que é isso, mulher? Fica quieta aí, você está falando com o Senhor Jesus, rapaz, está falando desse jeito o quê? Fica quieta. Ele não falou isso. O Senhor Jesus simplesmente se compadeceu, ele as tratou com amor, ele ouviu amorosamente. Esse é o Senhor Jesus que temos. Esse é o Senhor Jesus que temos. Sabe, o meu convite para você é que você creia no Senhor Jesus. Ele é o único que pode trazer alívio em seu coração. Ele é o único que pode trazer esperança, que pode te dar força no seu caminho. Confesse ao Senhor Jesus, entregue sua vida a Ele, diga a Ele, Senhor Jesus, estou aqui, eis-me aqui. Senhor Jesus, cuide de mim, toma minha vida, toma meu coração, eu sou o teu. Abra seu coração para Deus. Abra seu coração em nome do Senhor Jesus para Deus. Converse de forma franca e aberta, sem medo, sem restrições. Simplesmente abra seu coração. Confesse seu estado a Jesus, solicite a Ele ajuda, socorro. Jesus morreu por você na cruz. Não para que você vivesse em uma paranoia que a sociedade tenta impor a você. Não para que você morra sem esperança, mas para que você tenha vida eterna e vida em abundância. Jesus perguntou a Marta, e agora pergunta para você também. Você crê? Espero que sim. E se você crê, eu tenho certeza que o Senhor há de te abençoar cada vez mais. Amém? Espero que essa palavra tenha sido de grande valia ao seu coração. Medita, pense, reflita em tudo isso. E que Deus possa te abençoar e que Deus possa te abençoar grandemente, que Deus possa te conduzir na sua verdade cada vez mais e que você possa ser feliz na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe e até a próxima.